Olá, amigos do Esporte e Debate, estamos de volta para o nosso encontro semanal. Aqui você sabe, o espaço para se destacar o esporte em dimensão maior na sua televisão. E esse espaço você sabe, às segundas-feiras e terças-feiras também no canal 51.2 da TV Assembleia e também no canal 17 da TVN. Gente, o Esporte e Debate de hoje vai mostrar e você vai ver. Lutador do UFC, Thiago Marreta, ministra seminário para atletas e fãs do MMA. Solidariedade e esporte se unem no campeonato de futsal do Hospital Nina Rodrigues e do CAPS. Uma matéria especial sobre a rotina de treinamentos da kite surfista maranhense Socorrinha Reis. Você vai ver ainda, no futebol, os batidores do motoclube da final da Segundinha Maranhense. E mais, uma entrevista exclusiva com o presidente do Sampaio Corrêa, o deputado estadual Sérgio Frota. Gente, tudo isso e muito mais, você já sabe, aqui no Esporte e Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte e Debate falando de MMA. É que na semana passada, o lutador do UFC, o brasileiro Thiago Marreta, esteve em São Luís, participando em uma academia de curso e de aulas, treinamentos. Vários fãs e amantes da modalidade tiveram a oportunidade de conhecê-lo e também de começar a praticar o MMA. O repórter Gregório Dantas, da TV Assembleia, esteve lá e vai nos contar como foi a vida de Thiago Marreta à capital maranhense. Pois é, amigos da TV Assembleia, nós estamos aqui na RS Impacto Fight Team, na Avenida dos Holandeses, em São Luís, para conferir de perto o seminário do Thiago Marreta, lutador do UFC, que tem um cartão impressionante no MMA, 15 vitórias e apenas 5 derrotas. Fãs do esporte, alunos de outras academias, de projetos sociais e atletas de artes marciais mistas marcaram presença no seminário. Thiago Marreta, além de ensinar alguns golpes e movimentos, passou para a galera um pouco da sua vivência no MMA. Para mim é gratificante, entendeu? Eu que vim num projeto social, fui muito ajudado no início e hoje em dia poder retribuir, poder passar um pouco da experiência que eu tenho, um pouco que eu sei para essa galerinha que está começando, né, buscando seu espaço ao sol. É muito gratificante para mim. Recentemente, São Luís foi palco do Bradar MMA e se revelou como um dos celeiros de atletas e de fãs de artes marciais mistas. Segundo a organização do seminário, o resultado foi positivo e demonstrou o crescimento do esporte aqui no Maranhão. O mercado vem crescendo muito, os atletas vêm se profissionalizando, as empresas e a sociedade vêm aceitando mais os atletas de MMA. Com isso, é natural o crescimento. Fazendo esse evento, a gente está dando mais oportunidade para os atletas que não tiveram oportunidade, né, por ser uma cidade que está começando agora. Então a ideia do evento é justamente essa, contribuir com o esporte, dar oportunidade para os novos atletas, para essa nova geração que está chegando. A presença de Marreta em São Luís foi sucesso garantido e atraiu uma galera que estava a fim de aprender um pouco com a experiência de vida, rotina e de superação e treinos do lutador reconhecido mundialmente. Pô, cara, é uma satisfação muito grande, né? Até para o nosso conhecimento na arte marcial, eu estou pretendendo entrar para o MMA. Comecei na luta em pé, que é o kickbox, na academia de Eloy Duarte, um cara que está crescendo bastante o kickbox, a luta em pé, e tá com um atleta mundialmente conhecido agora, que foi fazer o campeonato mundial. Aí eu tô entrando nesse ritmo aí, tô querendo, e cada mês mais que vem alguém que traga conhecimento pra gente é melhor, pra gente lutador, alguém que da do UFC, então é muito gratificante pra gente. E o Marreta, além de ser um excelente professor, também esbanjou otimismo quanto à busca do cinturão do UFC. O brasileiro tem um cartel invejável de 16 vitórias e apenas 5 derrotas. E nas 3 últimas lutas, nocauteou seus adversários, se qualificando para a disputa do título na categoria dos médios. Com certeza, né? A gente sabe que não depende da gente, né? Não é tão fácil. Mas a gente está batalhando e a gente tem que ganhar, buscar as vitórias aí. Quem botar na minha frente eu vou ganhar, até receber minha oportunidade. E o legal é que muita gente compareceu para ver o Thiago Marreta, tanto das aulas treinos, como também a parte que ele contou a sua história, né, como lutador do UFC.
Vou receber aqui o Gregório Dantas para a gente falar mais sobre o UFC, essa vinda do Thiago Marreta. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. Prazer estar aqui. O que representa o Thiago Marreta vindo a São Luís? Né? Bater um papo, Sim. Fazer aulas, treinos. Julinho, primeiro eu queria ressaltar que nós estivemos presentes lá, a TV Assembleia fazendo seu papel, né, de mostrar o esporte, mostrar o MMA, as artes marciais mistas, né, para toda a comunidade, para os nossos telespectadores. E eu queria também dizer que fiquei um pouquinho triste, porque o Thiago Marreta, você deve conhecer, é um cara que tem um cartel impressionante no MMA, um cara que tem 21 lutas já, tem 16 vitórias, apenas 5 derrotas na competição, ou seja, um cara que é reconhecido mundialmente, né? E infelizmente, cara, o que eu posso deixar aqui um pouco da minha impressão é que somente a TV Assembleia esteve presente, né? Nossos amigos de outros meios de comunicação. E isso demonstra a miopia que a mídia tem em relação a algumas modalidades Exatamente, esportivas. Porque o MMA, né, o UFC, não é uma realidade agora, não. Já faz algum tempo. Eu, por exemplo, estava em Brasília alguns meses atrás, né? E tive a oportunidade de ver o anúncio por parte de lutas lá nos principais shoppings da cidade, né? O que demonstra, né, que a modalidade é uma das mais importantes do país. Exatamente. E eu até conversei com o próprio Thiago Marreta, também com o professor lá da academia, o professor Delta, e ele disse o seguinte, que apesar desse crescimento do MMA em São Luís, nós podemos ver aqui, semana passada, alguns meses atrás nós tivemos o Bradar MMA aqui em São Luís, foi um evento lá no ginásio Castelinho de enorme sucesso. E com casa cheia. Exatamente, tivemos também o Sparta MMA, mas eu acho que houve um desprestígio à pessoa do Thiago Marreta, que é um atleta reconhecido mundialmente, inclusive o Thiago Marreta, Julinha, vem de 3 vitórias seguidas, que tem esse cartel que eu acabei de falar, de 16 vitórias na sua carreira e 3 vitórias seguidas no MMA, se cacifando, se qualificando para a disputa do cinturão, do título da categoria dele, que era da categoria dos médios. Então, ele é figurinha, inclusive, carimbado do programa Sensei, do Sport TV, exatamente, de outros canais por assinatura, ESPN, Exato. Quem não o conhece. Exatamente. E nós fizemos essa matéria aí ao lado do nosso amigo, o Jura de Serra, né, o repórter cinematográfico, também do seu Célio, e o Kemuel, que esteve presente também, dizendo que era lutador de Muay Thai, disse que foi lá, compareceu ao evento para prestigiar. Foi um evento que teve muita representatividade de atletas, alunos de academia e também de muitos fãs do esporte que foram lá apenas para tirar uma foto com o Thiago Marreta. Por isso que eu deixei aqui o meu assim, desabafo dos outros meios de comunicação não ter acompanhado, infelizmente, ter dado o devido reconhecimento. Ainda bem que a TV Assembleia cumpre um papel importantíssimo na divulgação daquelas modalidades, por isso é que nós temos dito aqui. Algumas modalidades que parecem ser invisíveis aos olhos da mídia. Mas aqui a gente dá essa visibilidade para todas as modalidades, né? Exatamente. Por isso a gente sempre diz que o esporte aqui é em dimensão maior, como você gosta de dizer, e a gente trazendo todas as modalidades possíveis, né? Para divulgar de forma ampla, de forma macro, né? Todas as modalidades que estão esquecidas mesmo. Quer ver outra modalidade que está tendo uma grande repercussão aqui no Maranhão e que poucos olhos da mídia têm? Qual? O kitesurf. Mas é impressionante o número de adeptos, né, do kitesurf na cidade de São Luís, em toda a região metropolitana. O repórter Evandro Júnior, tanto é verdade, que esteve conversando com a Socorrinha Reis. Ela é um grande nome do estado do Maranhão, está se preparando para a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Kitesurf. E a maranhense está com tudo e não dá prosa a ninguém. Os ventos estão propícios para o kitesurf e ela, Socorrinha Reis, aproveita a maré das conquistas para ir em busca de mais uma medalha. Desta vez se prepara para a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Kitefoil, que vai acontecer de 13 a 17 de dezembro em Ilhabela, São Paulo. O kitefoil é mais leve e dá para voar sobre a água. Socorrinho é a primeira mulher a encarar essa modalidade no Maranhão de forma profissional. Uma novidade no Brasil que começa a despertar o gosto dos velejadores, mas não é tão fácil assim. É uma grande dificuldade de posicionamento na prancha, porque a outra modalidade, que é usa a prancha bidirecional, você coloca a base, peso do corpo todo na base de trás, na perna de trás. Essa no caso tem que ser mais para frente. E quando você está acostumado, eu já velejo há mais de 10 anos, naquela base, teu cérebro já mentalizou aquele posicionamento. Para você passar para essa outra mecânica aí, demora um pouquinho para você se acostumar, para você se habituar e manter o equilíbrio. É justamente por isso que a velejadora maranhense está em ritmo intenso de treinos. Ela veleja desde 2014 e há quase um ano descobriu a nova modalidade. Está focada nos objetivos.
Estou treinando bastante, né? A gente está bem focado. Essa modalidade é uma modalidade nova, assim, uma modalidade que é um pouquinho mais difícil do que a convencional, que é a bidirecional. Então, exige um pouquinho mais de dedicação também. Então, eu estou treinando, tento vir, o tempinho que eu tento vir para o mar para treinar, focar para a gente conseguir esse campeonato, né? O brasileiro é o primeiro, onde tem a modalidade feminina, e eu estou liderando o campeonato. Em dezembro, ainda a gente traz o título para cá do Maranhão. O presidente da Associação Maranhense de Velejadores acompanha os treinos da atleta. Diz que o esporte cresceu bastante e que muita coisa ainda vem por aí. Graças a Deus, o Maranhão é abençoado, né, geograficamente, por nós em São Luís estarmos numa ilha e termos ventos aqui mais de 150 dias por ano. Isso é muito bom. E o kitesurf maranhense está muito forte. Além de ter o Campeonato Maranhense, que é um dos maiores do país em número de velejadores, a CB Vela, esse ano, a Confederação Brasileira de Vela, ela está muito próxima da ABK, Associação Brasileira de Kitesurf. E ela vai estar apoiando os eventos nacionais pelo Brasil todo. Então a gente já enviou para a CB Vela ontem mesmo, por coincidência, a data do próximo Campeonato Brasileiro, que vai ser aqui no Maranhão, de 24 a 28 de outubro de 2018. E já com a força da CB Vela, que vai vindo dando suporte na parte técnica, na parte dos profissionais que vão estar ajudando a preparar um evento de alto nível. Então o Maranhão está muito forte nisso, justamente pelas qualidades da região e pelos atletas. A gente tem vários atletas praticando. O hidrofoil começamos praticamente em janeiro desse ano e a gente já está aí com mais de 15 atletas fazendo o hidrofoil. O kitesurf, além de estimular a superação de limites, deixa a orla da capital mais colorida. É um espetáculo à parte no céu. E no mar, quem dá o ritmo é o vento. E é nesse ritmo que Socorrinha Reis navega, sonhando com a conquista de mais medalhas. Ô Greg, Bora a lá. Socorrinha tá bem na fita, né? Tá A muito Maranhense bem. é destaque do kitesurf, né? Muito bem, Julinha. A Socorrinha já conseguiu resultados importantes aqui no nosso cenário aqui de Maranhão, cenário norte-nordeste. E como você bem lembrou, né, a cidade fica até mais bonita, Juliano, quando tem essa época de ventos, né? Sem dúvida A gente nenhuma, vê aquela orla ali da bonita. Litorânea, Praia do Meio, Araçagi, Ponta da Areia ali, um monte de kitesurf lá colorindo a orla de São Luís, né? Fica muito massa, fica muito bacana. E nós fizemos essa matéria aí com a Socorrinha, assim, chegou a nossa informação aqui da TV Assembleia que a Socorrinha estava precisando, Julinho, de apoio, de patrocínio para poder viajar para essa terceira etapa. Sempre essa dificuldade, exatamente, né? De atletas viajar para outros estados para disputar competições a nível nacional. Para essa terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Kitesurf. Eu até separei aqui, Julinho, olha aqui, ó, que acontece entre os dias 13 e 17 de dezembro em Ilhabela, lá no litoral paulista, né, litoral de São Paulo, e ela estava precisando de apoio. Então, nós chegou essa informação aqui à nossa TV Assembleia, e aí eu falei, não, vamos fazer uma matéria com ela para dar uma força, divulgar o que ela está precisando. É a iniciativa privada e o poder público, através da Secretaria de Esportes de Estado, né, e também do município de São Luís, possam observar bem a necessidade que tem a atleta para nos representar lá fora. É a bandeira do Estado do Maranhão, a bandeira da cidade de São Luís, e que precisa de apoio, né? Precisa de apoio, e é bom lembrar, Juliana, também que nós estamos no meio da sexta edição do Campeonato Maranhense de Kitesurf. Por isso que tem durante os treinamentos, as pessoas ficam vendo a orla de São Luís, tanto nessas praias todas que eu já falei, e tá lotado de kitesurf, ó. Tivemos já a primeira etapa, Juliana, que foi realizada, inclusive fizemos matéria com o nosso programa Esporte em Debate, no dia 21 do 10 e no domingo, dia 22 do 10, né, do mês passado. E agora, Juliana, nós teremos a segunda etapa, que vai ser agora dia 25 e 26 de novembro, e a última etapa entre os dias 9 e 10 de dezembro. Então, estamos nas temporadas de ventos, né, que costuma se dizer aqui em São Luís. De muitos ventos, e nós queremos deixar aqui nosso apoio, nosso reconhecimento ao treinamento da Socorrinha, e que o poder público, como você disse, iniciativa privada, ajudem ela de alguma forma, né? Precisando dessa força. Conseguir viajar para Ilhabela para representar o Maranhão, que é importantíssimo, né? Depois do intervalo, você vai ver no Esporte em Debate uma entrevista exclusiva com o presidente do Sampaio Corrêa, o deputado Sérgio Frota. Ele vai falar sobre a conquista do acesso, o planejamento para 2018,
a reeleição à presidência do clube. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouco. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, sobretudo do Sampaio Corrêa Futebol Clube, que este ano conseguiu seu retorno à segunda divisão do futebol brasileiro. Estou recebendo aqui o deputado Sérgio Frota, deputado presidente do Sampaio Corrêa. Presidente, um ano marcante, né, para o Sampaio Corrêa, campeão maranhense, e de novo o senhor consegue colocar o Sampaio na segunda divisão mais importante do futebol brasileiro, que é a Série B. Né? Eu diria um ano de recuperação. Depois de um 2016, onde nós fomos rebaixados, e eu quero dizer que ninguém esperava isso, muito menos eu. Né? Quando você é rebaixado, além do passivo técnico, de uma queda de uma série para outra inferior, você traz um passivo financeiro. É só você ver o Joinville, que em 3 anos veio da Série A para a Série B, Série C. E esse ano não conseguiu subir. Né? Em 3 anos não conseguiu. Santa Cruz, depois do acesso, nós disputamos a final da Série C em 2013, ele conseguiu o acesso 2 anos depois para a Série A, Série B, e hoje está na zona de rebaixamento da Série C. Para você ver como pesa em um clube de futebol um rebaixamento. Nós conseguimos, depois de um ano muito ruim, nós terminamos o primeiro turno em 6º lugar de 8 no Campeonato Maranhense. Eu sentei e decidi fazer uma mudança radical, tanto na comissão técnica quanto no elenco, e ali nós tivemos que criar as condições financeiras, né? Futebol requer investimento, para que a gente pudesse disputar o título maranhense, como aconteceu, mesmo com problemas judiciais, até no STJD nós tivemos que recorrer, mas conseguimos o título maranhense e depois ir para uma série C desacreditado, né? Nós tínhamos 4 clubes rebaixados, o Joinville... Aliás, muitos sites especializados, né? Muitos jornalistas metidos a especialistas no Brasil apontaram o Sampaio como uma equipe já praticamente que entraria numa competição e sabendo que cairia para a Série D, né? E eu acho que a matemática funciona, mas não em certos casos. E talvez naquele momento só eu acreditasse, cabia a mim determinar o planejamento, né, e seguir esse planejamento. E nós trouxemos, mudando a comissão técnica, trouxemos o Diá, sentei com o Diá, nós definimos uma filosofia que nós queríamos não só o jogador qualificado tecnicamente, mas queríamos, sobretudo, o comprometimento do profissional, e assim foi feito, e nós fomos crescendo ao longo da competição com todos os desafios, eu não gosto de falar em dificuldades financeiras, e eu te digo que depois daquela vitória contra o Botafogo da Paraíba lá, um time que tinha uma folha de 1 milhão e o Sampaio na Série C tira uma folha de 200 mil, ali eu senti 100% de garantia que nós iríamos conseguir o acesso. Foi difícil, conseguimos esse acesso com 3 rodadas de antecedência e conseguimos a vantagem de jogar o mata-mata decisivo em casa com uma rodada de antecedência. Presidente, depois do acesso, né, o respaldo técnico ele aconteceu, o Sampaio de volta à Série B, mas financeiramente o clube não conseguiu sair de uma dificuldade existente no futebol do Maranhão, no aspecto financeiro? Isso é importante, essa sua pergunta, para a gente esclarecer certas coisas. Por exemplo, o Sampaio vai ter, ano que vem, receita da Série B, que hoje está em 4 milhões e 100. Eu vejo muita gente falar em 8, 10 milhões e não pega, a internet está aí, não pega uma internet para pesquisar. Hoje a Série B, ela foi feita um processo meritocrático que se refere à receita de direito televisivo. Ou seja, os 4 que caíram da A, eles têm hoje, em 2017, em torno de 6 milhões e 300, 100 mil a mais a 200, dependendo da colocação. Quem caiu em 17º, 18º, 19º, 10º e 20º da Série A tem uma tabela decrescente. Os 12, né? Nós temos 4 que caíram da A, 4 que sobem da C e 12 que permaneceram. Os 12 que permanecem têm hoje em torno de 5 milhões e 300, você pode consultar lá, é só botar na internet. E também, por exemplo, quem é o quinto da Série B até o 16º, também variado em torno de 100 mil, 150 mil. E os 4 que subiram da C, esse ano tiveram 4 milhões e 100 bruto. E sobre esse valor você tem 5% de desconto sobre de INSS
e 5% dos sindicatos dos jogadores. Então você tem 10%, de 4 milhões e 100, você tem 3.700. Eu já vi blog aí falando em 10 milhões, eu quero saber de onde vem essa receita. Né? Então, o valor de hoje, 4 milhões e 100, se nós fizermos uma projeção de 10%, vai para 4 milhões e meio, líquido 4, e se nós fizermos de 20, vai para 5 milhões. O último ano de Sampaio disputou, ele tinha 5 milhões bruto. Veja bem, eu fui contra isso no arbitral da Série B, porque eu acho que nós estamos fazendo no futebol o que nós temos na sociedade. Os ricos, os times ricos cada vez mais ricos. Desigualdade, né? Pronto, a desigualdade. Há uma discrepância. Pois é, aí você conseguimos, graças ao título maranhense, uma vaga na Copa do Nordeste, onde você tem 850 mil, distribuído da seguinte maneira, 150 dia 15 de dezembro. E foi por isso que você fez de tudo para conquistar o título, né? Pois é fundamental. E sabia que é uma sobrevivência você estar numa Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil, porque mesmo que você não chegue à conquista do título, que é muito difícil, é complicado, principalmente de uma Copa do Brasil, mas a participação gera uma cota, e essa cota pode ser utilizada em 1, 2 meses de pagamento de folha de salarial, Pronto. né? Eu imagino os outros clubes do futebol maranhense que vão fazer um planejamento orçamentário e financeiro sem ter receita. Sem ter receita, a receita vem de quê? De onde é que vem a receita do clube de futebol? Mas voltamos ao assunto. Então você tem 4 milhões e 100 hoje, né? Ano que vem deve haver uma majoração, um aumento. Eu não acredito mais do que 20%. Você tem 850 mil da Copa do Nordeste, que são distribuídos em 4 parcelas, a saber, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E você tem da Copa do Brasil, 500 mil reais pela participação na primeira fase, e o Sampaio conquistou o direito. Se passar para a segunda fase, e nós já antecipamos 250. Né? Então veja, nós temos um orçamento de 4 milhões e 100, mais 850, 5 milhões, vai para 5 milhões e 500, só que o dinheiro vem lá no ano que vem. E eu tenho que pagar compromisso agora. Tem que fechar a conta agora. Pronto, isso é trabalhar no futebol maranhense, um trabalho que muitas pessoas questionam a gestão dos clubes, e eu digo que o grande problema, até com a experiência de estar no comando de um time de grande torcida há 10 anos e meio, que o problema é investimento no futebol maranhense e não gestão dos clubes. E por falar em investimento, explica para eles que estão nos acompanhando aqui através do Esporte Debate na TV Assembleia, por que o Sampaio Corrêa estava na Série B, caiu para a Série C, volta à Série B e até aqui não tem um patrocínio da Caixa Econômica Federal. E a gente vê outros clubes que não têm talvez o apelo popular do Sampaio, que não tem a visibilidade de conquistas que o Sampaio tem nos últimos anos, são 3 acessos nos últimos anos. E por que até hoje o Sampaio Corrêa não conseguiu? Vamos lá, outra pergunta muito boa, eu sou muito questionado contra isso. Existem 2 pré-requisitos para um clube se habilitar a ter o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que mesmo eu achando que os valores não são condizentes com a postura dos clubes, eles prestigiam Flamengo, Corinthians, 10 clubes grandes, os outros não. Né? 2 pré-requisitos, quais sejam? Primeiro, está na Série A ou B, o Sampaio, ano que vem, 2018, estará na B e teve durante os anos 2014, 2015 e 2016. E o segundo é ter regularidade fiscal, algo que eu consegui depois de 8 anos como presidente do Sampaio. É preciso nós ressaltarmos isso, e aqui não vai nenhuma crítica, eu estou dando números, né? O clube de futebol hoje, ele é uma empresa, e uma empresa ela tem ativo e passivo. Nós assumimos o Sampaio em 2008, já estando no comando do clube no exercício da presidência de 2017 por 8 meses, com passivo de 16 milhões e meio. Isso eu estou falando de passivo trabalhista, passivo na Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, INSS e FGTS. O Sampaio tinha problema trabalhista em 25 tribunais regionais do trabalho. Esse passivo hoje é em torno de 6 milhões. Quer dizer, ao longo desse período de 10 anos e meio, foi feito um saneamento financeiro de 10 milhões no Sampaio Corrêa, com a conquista de 14 títulos. É bom para quem avalia, para quem questiona a administração do presidente Sérgio Frota. Fui muito questionado na questão do terreno, né? E era um ativo que, inclusive, não estava no nome do Sampaio. Como é que está essa situação? Não, a situação está, nós temos um contrato com o grupo de português, o mercado imobiliário está em baixa, mas nós temos um projeto de fazer um grande CT que, se Deus quiser, nós começamos ainda esse ano. Mas, bom, então, o grande desafio, eu diria... Não, mas o senhor não respondeu a pergunta sobre a Caixa Econômica. Caixa Econômica, vamos botar para a Caixa Econômica, vamos lá. Em relação a esse contrato Sampaio e Caixa Econômica. Qual é o desafio, então? Atendendo esses 2 pré-requisitos, vem a componente político. O presidente Sérgio Frota
foi vereador, todo mundo sabe, durante 2 anos, 2013 e 2014, com uma eleição em 2012, e em 2014 eu me elegi deputado estadual. Tentei no governo ainda do presidente Lula, depois no governo da presidente Dilma Rousseff, não consegui. Não vou dizer o nome dos políticos, que eu tive lá, uma questão de força política mesmo, né? É um deputado estadual do Maranhão. Talvez se eu fosse deputado federal hoje, já teria conseguido isso. Mas estive em Brasília há umas 5 semanas atrás, com o senador João Roberto, com o deputado federal João Marcelo e o deputado estadual Roberto Costa, os 3 do PMDB, que vejam bem a importância da gente ter político no jogo de futebol. Eu fiquei muito satisfeito de ver 22 deputados estaduais, meus colegas de plenário, no jogo do acesso. E lá o Roberto Costa me chamou para o camarote que estava o senador. E ele perguntou de que maneira ele podia ajudar o futebol maranhense. O Sampaio, eu disse que me levando para presidente da Caixa. Isso era um sábado e na terça-feira eu estava na Caixa Econômica, na presidência, com o presidente Gilberto Occhi, com ele, e foi criadas as condições para que o Sampaio tenha. Hoje nós já estamos finalizando o caderno de encargo e eu lhe dou certeza que na próxima semana estarei em Brasília com a certidão negativa trabalhista do Sampaio Corrêa. É possível entrar o ano de 2018 com esse contrato firmado com a Caixa? É possível e vou fazer tudo. Agora nós temos as condições de pré-requisitos atendidas, ou seja, estar na Série B e ter a regularidade fiscal, e temos as condições políticas, né, que não é determinante, mas ajuda muito para que você consiga esse patrocínio. O presidente da Caixa, só rapidamente aqui, ele falou, pô, mas ele não lhe recebeu lá, conversou, o senhor foi muito bem tratado, deve ter sido, mas não tem aquela história do blá 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 não, para ver se depois acontece, não. Não vai ter blá blá blá. O senhor hoje tem uma convicção de que esse contrato vai virar realidade mesmo? Tenho. Eu fui com um político que é senador da República, do PMDB, do partido do presidente da República, Michel Temer. Então, conversei com o senador João Alberto. Ele só me pediu que fosse atendido as condições e nós estamos na próxima semana com isso e vamos voltar lá. Vai gerar em torno de quantos? Eles falaram de 1 milhão, mas aí eu fiz ver a ele, inclusive ele me fixou um prazo que eu devia ter entrado antes, que não tinha previsão, e eu coloquei na mesa. O meu raciocínio é rápido, eu sou engenheiro eletrônico e analista de sistema por formação. E eu falei para ele que o ABC estava caindo, tem 1,5 milhão, é só você entrar na internet, e o Náutico também está caindo, não estou dizendo que vai cair. Mas matematicamente é muito difícil. Aí o raciocínio tira deles e pronto, remete e recebe 2 milhões e 400. Então eu disse, presidente, nós temos que ficar entre Mas o senhor pensa rápido, né, presidente? O meu raciocínio é rápido e quando eu fui para lá eu já tinha toda a informação de todos os clubes que recebem da Caixa. Estava no celular, o celular hoje é verdade. Presidente, eu vou avançar porque a gente tem muitas coisas importantes para saber também do senhor e o tempo em televisão, o senhor sabe que é ouro. Grupo formado do Sampaio para 2018, o senhor poderia anunciar aqui que já tem um grupo pronto, esse grupo está em aberto, quantos jogadores já contratados? Bom, eu diria que hoje nós temos em torno de 80, 85 do grupo formado, consolidado, a base, goleiro, zagueiro, volante, meia, atacante. Quantos jogadores contratados? Acertado 23, eu diria que contratado 18, os outros dependendo... Mas dentre esses acertados aí, o senhor pode perder mais quantos? Eu posso perder uns 5, 6 se não tiver dinheiro, né? E se não houver uma palavra por parte do jogador. Eu sei que dinheiro é fundamental para todo mundo no mundo capitalista, mas é preciso que a gente também tenha a palavra, né? Eu disse no final... Presidente, mas essa história de palavra no futebol, isso não acabou faz algum tempo, não? Isso acabou para alguns, não só no futebol, mas também na vida da gente. E outros mantêm a palavra. Eu, por exemplo, costumo manter minha palavra. No caso do Diego Silva, que você falou aqui, grande jogador, fez um grande campeonato, era só ele dizer, presidente, o Moroni, o Mancha, não quero ficar no Sampaio, vai, cara, vai. Vai, você mas é casado, a mulher Sampaio, não quer né? ficar, você vai, não vai obrigar ela, então eu não vou obrigar jogador. Eu já perdi o artilheiro do Brasil com 22 gols em 21 jogos, o Robert, porque ele queria ir embora, eu não vou ficar com o jogador que não quer ficar, né? Então ele deveria ter tido... ser positivo, assertivo, que não tinha problema. A partir do momento que ele assinou um contrato, que eu fui saber através da imprensa, nós vamos ter problema. Presidente, Campeonato Maranhense, a federação anunciou, com a presença dos representantes de clubes, a tabela, um novo formato, são 7 rodadas, são 11 datas, o campeonato de tiro curto, jogo de ida e volta só nas semifinais e na final. O senhor já fez uma análise, o senhor leu o regulamento? Li o regulamento. Mas leu mesmo? Li, né, numa primeira vista. Na reunião estava o meu diretor jurídico, o Pérez Paz, estava o meu coordenador técnico, o Paulo Moroni,
e estava o meu diretor administrativo financeiro, o Batista Oliveira, né? Todos eles com experiência em tabela. É um campeonato atípico, né? Nós estamos caminhando para um calendário brasileiro onde os campeonatos estaduais cada vez perdem importância, a verdade é essa, exclusive São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, nenhum campeonato estadual tem atrativo, a não ser a rivalidade entre os clubes. Mas a nossa realidade não é uma outra, presidente? A realidade é uma outra. Talvez lá em São Paulo, para um Corinthians, um Palmeiras, o campeonato não seja tão atrativo. Mas para o futebol do Maranhão, que vive essa pindaíba financeira, você tem a oportunidade de estar na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e em participando dessas duas competições, você faturar cotas que lhe dão oportunidade de ter um handicap financeiro, de ter um capital, embora pouco, mas para poder investir nas outras competições, não é interessante? É fundamental. Você acabou de dizer o grande interesse, por exemplo, do Campeonato Maranhense. Claro que é importante para o Sampaio ser campeão, é importante para o Sérgio Frota botar um título. Nós temos, em 10 anos, 5 títulos e 4 vice-campeonatos, decidimos 9 campeonatos, mas o mais importante é você assegurar a vaga na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro, que são competições onde você tem faturamento, vem a questão do investimento que eu falei. Agora, o calendário, na realidade, ele é feito pela CBF e comandado pela televisão. Quem manda no futebol brasileiro é a televisão, você tem dúvida? Não. A Copa, na Série C, ano passado eu fiz parte do arbitral e nós tínhamos 20 clubes, 10 no grupo A e 10 no grupo B, eu fui nomeado pelo Conselho Arbitral representante dos clubes da região Norte-Nordeste. Depois de 2 meses eu abri para o Rafael Tenório, que eu não tinha condição de estar todo final de semana no Rio. Mas eu solicitei ali que fosse concedido a cada clube 500 mil. Se você multiplicar 500 mil por 20, você tem 10 milhões. Sabe quanto foi o último jogo do Brasil, a renda do jogo Brasil-Chile? Mais de 15 milhões. Veja bem, qual o problema da CBF? Né? Talvez eu tenha tido essa postura, esse posicionamento, até porque há 4 anos, 5 anos atrás, o Sampaio estava na Série D. E eu conheço a realidade. A realidade do futebol brasileiro não é clube faturando 200 milhões, 300 milhões. Não é jogador faturando 1 milhão. É jogador faturando 2, 3, 4 mil. Presidente, a gente está finalizando essa entrevista aqui no Esporte Debate, mas eu não poderia deixar de citar que o senhor será reconduzido para mais 2 anos à frente da presidência do Sampaio. E algumas semanas atrás, o seu colega de parlamento, o deputado Paulo Neto, disse, não, eu quero ser candidato também. Será que ele pensou mesmo em bater chapa com o senhor na presidência do Sampaio, ou apenas foi um momento para chamar a mídia e de repente mostrar interesse em ajudar, talvez? Ele conversou com o senhor? Não, ele não conversou não. O Paulo Neto é um grande deputado que eu respeito muito, boliviano, mas ele até no 3º mandato de deputado estadual, ele deveria conhecer um pouquinho de legislação. Se ele pega o Estatuto do Sampaio, está no cartório, ele podia ter pedido para mim, que eu dava uma cópia para ele, ele saberia que para ser presidente do Sampaio, você tem que ser membro do Conselho Deliberativo, que delibera no clube. O clube é composto por Conselho Deliberativo, Conselho Diretor e Conselho Fiscal. E para ser membro do Conselho Deliberativo, ele teria que ser sócio proprietário do Sampaio há 1 ano. Ele não é sócio proprietário, eu lancei o título. Então eu queria dizer para o deputado Paulo Neto, para o meu amigo Paulo Neto, compre um título, compre mais título, que aí você vai, daqui a 1 ano, poder ser membro do Conselho Deliberativo e na próxima eleição disputar a presidência do Sampaio. Presidente, um abraço, foi um prazer recebê-lo aqui, sucesso. Eu que agradeço, um grande abraço e obrigado pelo espaço. Ô Greg, a gente está falando muito de temporada 2018, mas Sim. O presidente do Sampaio, o deputado Sérgio Frota, deixou bem claro aqui no Esporte em Debate de que está preocupado com o fechamento das contas de 2017, né? É verdade, Juninho, porque você sabe, fazer futebol no Maranhão nunca foi fácil, né? Nunca. E parece que nunca vai ser parece fácil. que nunca vai ser. Nunca vai ser fácil e requer muito dinheiro, vamos ser bem sinceros, bem claros, né? As finanças têm que estar em dia e o Sampaio ainda tem alguns débitos referentes, por exemplo, a bicho, né? Premiações do ano passado. Salários também. Salários também ainda, do ano passado não, desse ano de 2017 ainda, que não terminou. E o Sampaio precisa ficar quite, né? Com todas as suas dívidas, com todos os seus atletas, para aí sim começar a poder planejar o ano de 2018. Mas o presidente Sérgio Frota não parou, assim, não dormiu no ponto, né? Está planejando o ano de 2018, já conseguiu a renovação de contrato, né, Juninho? Com o técnico Francisco Diaco, com toda a comissão técnica do Sampaio também, né? E 23 jogadores, como ele disse, Sim. hoje estão contratados. Exatamente, os 23 jogadores estão contratados, você deu a deixa bacana. Já temos aqui alguns jogadores, eu até separei aqui informação para nosso telespectador e nosso torcedor do Sampaio Corrêa, que quer saber. O Sampaio já tem contrato firmado, vou botar aqui somando já os contratados e os que tiveram contrato renovado.
o goleiro Andrei, do Volta Redonda. André assinou agora o contrato. Exatamente. André Luiz, que veio do 15 de Piracicaba, e o Anderson, os goleiros. Zagueiros Maracás, Joécio, que veio do Campinense, Silas e Fredson. Os volantes, Diego Silva, que está naquele imbróglio, né? Está no imbróglio, ele tem contrato com o Sampaio, registrado no BIT da Confederação Brasileira de Futebol durante todo o ano de 2018, mas o empresário dele assinou já um contrato com o Atlético Goianiense. Exatamente. Isso vai esbarrar na Justiça Comum. E tem que ver também a questão de cláusula contratual, ver se tem algo, se quebrar e tem que pagar alguma multa para a equipe do Sampaio Corrêa. O certo é que ele está registrado no BIT como atleta do Sampaio. Aí tem o Diego Silva, o César Sampaio e o Nonato também, que veio contratado agora. Os meias, Marlon, Fernando Sobral, Wellington Rato, Marcelinho, que foi contratação, e Rafael Pernão. E os atacantes, Reginaldo Júnior e o William, que eram os atacantes reservas da equipe do Sampaio. O Sampaio ainda busca, né, Julinha? Laterais, busca meio campo e busca um centroavante fazedor de gol, né? Que é o sonho do artilheiro, do Francisco Diá. Ó, Julinha, para a temporada 2018, a pré-temporada começa no dia 27 agora. 27 de novembro já começa a temporada do... Tem que começar cedo, porque dia 17 de janeiro é a abertura da Copa Nordeste. Exatamente. Né? E como você bem lembrou, já no dia 17 de janeiro começa a Copa do Nordeste do Sampaio e já no dia 21 de janeiro o Sampaio começa o Campeonato Maranhense, né? O campeonato contra o campeão da Série B, que ainda não sabemos. O presidente falou também sobre o contrato com a Caixa Econômica Federal. Sim, falou. Ele está acreditando mais do que nunca, na ordem de 2 milhões de reais, deve fechar por aí. É um pouquinho mais, né, que ele disse. Ele está tentando um pouco mais, em virtude do descenso do ABC. Do ABC, né? exato. Né? Mas deve girar em torno de 1 milhão e 800, 2 milhões de reais. Pelo menos até aqui é isso. Ele também falou sobre o descontentamento do Sampaio Corrêa com o que a federação anunciou de tabela e forma de disputa do Campeonato Maranhense. Foi anunciado o campeonato com 7 rodadas, com jogos de ida e volta só nas semifinais e finais, onde o Sampaio vai enfrentar o Imperatriz lá. Imperatriz, mais uma vez, parece o segundo ou terceiro ano. O Sampaio não concorda com isso. É verdade. Vai enfrentar lá e já começa no dia 21 jogando aqui contra o campeão da Série B, que pode ser Bacabal ou a própria equipe do Timon, né? Que tem as vantagens nesses critérios. Já já nós vamos falar sobre esse outro assunto. Você destacou muito bem essa preparação do Sampaio para a temporada 2018. Eu avalio que todo o trabalho está sendo realizado a contento. O Francisco Dias está se antecipando e os jogadores, nós precisamos ainda observar no Campeonato Maranhense, os que já estão contratados, né? Mas acredito que as contratações do Sampaio Corrêa não vão parar só aqui, né? Quando a gente sabe, quando acaba o Campeonato Maranhense, tem as novas contratações visando a Série B. Você está certo também, na minha opinião, quando fala do Campeonato Maranhense, que o Sampaio não. Há uma coisa meio esdrúxula no Campeonato Maranhense. Alguns times vão jogar 4 partidas em casa, outros jogarão 3, porque temos apenas 8 times e 7 rodadas, turno único. Então gera uma complicação, né? Eu não entendi porque esse campeonato tem que ser realizado tão curto. Decidiram apenas, das 13 datas disponíveis, usar 11. Eu fiz umas contas matemáticas, Julinha, com mais uma data, só mais uma data. Poderíamos fazer 14 datas, seriam, né? Das 13, que eles estão usando só 11. Com mais uma data, com 14 datas, poderíamos fazer um campeonato de turno e retorno, de pontos corridos, e aí teríamos tranquilamente o rebaixado, o pior time, e o campeão, que teria o acesso garantido, e até também teríamos o vice-campeão. Mas aí já é assunto para daqui a pouco. A Federação Maranhense vai criar, né, um novo campeonato no segundo semestre para mudar essa classificação para os torneios nacionais, que era do vice-campeão maranhense. Então, já a gente fala sobre isso aí, né, Julinho? Com certeza. Depois do intervalo, Solidariedade e Esporte se unem numa ação do Campeonato de Futsal do Hospital Nina Rodrigues. E vamos também, daqui a pouco, falar sobre a segundinha do Campeonato Maranhense, destacar o motoclube que vai anunciar na próxima sexta-feira todo o seu planejamento para a temporada 2018. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte e Debate para falarmos de uma combinação que é perfeita: saúde e esporte. O Hospital Nina Rodrigues e o CAPS organizaram no final de semana o campeonato de futsal alusivo ao Novembro Azul. Veja como foi no Esporte e Debate. Que as atividades esportivas são consideradas as melhores aliadas para quem precisa cuidar da saúde, ninguém duvida.
Pensando nisso, o CAPS-AD, Hospital Nina Rodrigues, instituições não governamentais e a comunidade organizaram um torneio de futsal bem animado entre os internos do hospital, pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, amigos e funcionários das unidades de saúde. O torneio também acontece em virtude da campanha Novembro Azul, que chama a atenção para a saúde do homem. A gente sempre busca datas alusivas a algum tipo de segmento. Esse mês é o Novembro Azul, tem um torneio Outubro Rosa. A gente sempre está fazendo atividades que envolvam um final de semana dos nossos pacientes e a comunidade. E a gente utilizar a quadra do Nina Rodrigues, que era um hospital estigmatizado antigamente pela psiquiatria curativa, aquele modelo manicomial, hoje ele é um local de diversão, um local de lazer e de práticas de boa atividade física, né? Práticas de bons hábitos. O que essas pessoas poderiam estar utilizando no seu sábado para usar substâncias, drogas, estão utilizando para produzir qualidade de vida e melhorar inclusive seu próprio tratamento dentro da unidade. 10 equipes participaram do campeonato. Além de lazer, o torneio integra os jogadores e ajuda no tratamento dos pacientes. Nós colocamos aqui na quadra vários serviços, tanto de pacientes como funcionários, né? Então é um momento de integração, né? Também está chegando o final do ano de confraternização deles. E realmente é um momento muito esperado e muito bom para eles, né? A nível de recuperação, mostrando a capacidade deles física, que eles alcançaram durante a atividade física, durante o ano todo, né? E hoje como se fosse o ápice desse condicionamento físico durante o ano todo. Até mesmo quem já havia esquecido as vantagens de jogar bola, elogiou a iniciativa e a oportunidade de uma nova vida. Eu estou achando muito interessante, porque há muito tempo que eu não venho conseguindo praticar esporte, né? Porque essa droga ela tira muita coisa da gente, em especial a participação na família, a prática de esporte. E com esse momento eu estou me sentindo reintegrado à sociedade de novo, e isso é muito bom. Ô Greg, tudo interessante, né? No mês como esse de prevenção, de tratamento, Verdade. Chamar a atenção dos homens para o cuidado que todos nós devemos ter, né? Com o Novembro Azul, em relação ao câncer, e agora com o campeonato de futsal, que foi promovido pelo Nina Rodrigues, hospital, e também pelo CAPS. Né? Juliano, na verdade, nesse mês de novembro nós temos, né, várias atividades. Uma série de eventos. Né? Uma série de eventos, inclusive nossa Assembleia Legislativa também participa, né, com eventos, inclusive com atendimentos Aliás, médicos. todas essas campanhas, durante o ano inteiro, a Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa tem um calendário, né, específico para chamar a atenção dos seus servidores e da própria sociedade no tratamento, né, e também na prevenção das doenças. Das doenças. Ó, por exemplo, nosso amigo aqui, Gilson Cardoso, já inclusive foi lá na diretoria do setor médico lá e marcou sua consulta. Cumprindo seu papel lá de homem lá e claro, numa campanha alusiva ao Novembro Azul. O Magno também está aqui também, já marcou sua consulta lá no setor médico da Assembleia. E eu acho que é um momento importante e o Hospital Nina Rodrigues sai na frente mais uma vez e unindo, né, as duas vertentes, né, esporte e saúde, mas nesse caso seria a prevenção a um problema tão grave que é o câncer de próstata. É um problema muito grave que sofre muito preconceito também, né, porque tem homem que é machista, diz não sei o que e tal. O Justo, por exemplo, não é machista, ele aceita tranquilamente. E tem que ser assim. Tem que ser assim mesmo. Precisa ser assim. Exatamente, precisa ser assim. Ô Greg, vamos voltar a falar de futebol. O Motoclube se prepara para a temporada de 2018. O Papão do Norte marcou para a próxima sexta-feira, dia 17, um evento no Fanzine Bar na Avenida Beira-Mar. Oportunidade que a diretoria do Papão do Norte vai anunciar os 26 jogadores contratados para a temporada do ano que vem, mais o material esportivo novo, a venda de camisas e como se dará o planejamento do clube para a próxima temporada. Vejo o Moto mais organizado para o ano que vem, viu, Greg? Verdade, estou extremamente otimista. Agora sim eu posso dizer que estou otimista com o Motoclube,
porque o que eu vi ano passado, Juliano, não foi nada legal. Ano passado não. Quando eu falo ano passado, a gente pensa não, mas ainda... Porque a gente já está de olho na em 2018. temporada de 2018. O que vimos em 2017 não foi nada legal. Os Moto teve uma campanha trágica, tanto no Campeonato Maranhense e a tragédia... E não esteve organizado. Isso, e a tragédia completa no Campeonato Brasileiro da Série C. Agora não, eu vejo que o Moto respira novos ares, né? Apesar do presidente Célio Sérgio estar lá, mas eu tinha aquela ideia de que o Célio Sérgio já viria mais calejado pela experiência, né? De ter assumido esse mandato tampão, bom lembrar isso. E sabe que essa impressão, né, que você tem, ela aos poucos vai se confirmando, pelo menos de um planejamento. Sim. Se essas peças do tabuleiro que estão sendo colocadas vão se mexer corretamente, é uma outra história. Mas até aqui a organização me parece ser auspiciosa para o ano que vem. Tanto é verdade, Greg, se a gente for analisar, por exemplo, o comportamento da diretoria agora com as divisões de base. O Moto já está com o Danilo Brito e o Carlos Ferro, com o planejamento já em andamento para a Copa Nordeste Sub-20, que é agora, que vai ser realizada agora, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a primeira grande competição do gênero, começa lá a partir do mês de janeiro. Comecinho de janeiro, né, até o dia do aniversário de São Paulo, lá na grande final. No dia 25. Exatamente. Eu gostaria de parabenizar sim o Célio Sérgio por isso, mas também pelo que você disse. Finalmente o Moto está tendo um calendário, né, de atividades, que o Moto não tinha isso, simplesmente se resumia a jogo, volta, treina, jogo, volta, treina. Não, o Moto agora, como você bem lembrou, senhor Jurinha, teremos no dia 17 de novembro o anúncio do novo material esportivo do Moto, com o anúncio dos jogadores, dos 26 jogadores e de toda o corpo técnico também. E já a venda das camisas, que terá um preço de R$ 99,00, o presidente já antecipou para a gente. Camisa. R$ 99,00, diz que o material está muito bonito. Vai ser na Fanzine Rock Bar, 7 horas da noite, no dia 17 de novembro. Esse lançamento do Fanzine Rock Bar fica na Avenida Beira-Mar. E o Esporte Debate vai estar lá. Né? O Esporte Debate vai estar lá. E, Jurinha, já temos algumas coisas, por isso que eu parabenizei o Moto, ó. A partir do dia 1º de dezembro, o Moto estará na cidade de Pinheiro já. Na Baixada Maranhense. Exatamente, iniciando os seus treinamentos, que eu já tenho... Na pré-temporada, né? Da pré-temporada, eu já tenho informação que o Moto vai ficar lá no Exopark, já está garantido isso aí. Um parque belíssimo, com pesca e pague. Isso, né? com campo adequado, campos, tem alojamento, área arborizada, isso. linda. E tem uma série de apartamentos que dá tranquilamente para a delegação do Moto ficar lá. E também tem informação que houve uma parceria com a Prefeitura de Pinheiro, que está ajudando nesse processo aí também. E, Jurinha, no dia 19, o Moto volta a São Luís para encerrar esses treinamentos da temporada 2018. E tem algumas informações aqui, Jurinha, já de jogadores contratados pela equipe do Moto. Ó. Temos aqui o Gilson, que ele é motense doente. Everlan, Gilson, já está contratado, meia da Juazeirense, que veio, jogou os últimos 2 anos na Juazeirense. O Moto também já anunciou a volta do Paredão, Rodrigo Ramos, né, campeão. Essa é uma grande contratação. Isso, campeão e capitão do Moto na sua conquista do último título maranhense. O atacante Gerson também, que estava presente nessa última conquista. Os volantes Felipe Araripina e Rafael. Os zagueiros Betão e o Anderson. E o meia Igor e o lateral direito Diego Renan, que também já teve passagem pelo Moto, também devem compor o elenco nesse ano de 2018. Só para acrescentar também em relação ao Moto, o presidente do Moto esteve na reunião do Conselho Técnico da Federação Maranhense de Futebol, também fez críticas com o Daniel Menezes, que é o diretor de futebol, não gostaram em relação à ordem dos jogos e o fato do Moto também jogar fora de casa no Campeonato Maranhense do ano que vem. É verdade, até você puxou esse assunto aqui, o Moto estreia, galera, dia 21 de janeiro, contra a equipe do Imperatriz, lá no estádio Frei Foi da Badia, ou seja, já estreia viajando, né, lá para a Imperatriz, para pegar uma equipe do Imperatriz que, na minha opinião, também e olha vem muito só forte. Que legal para o Imperatriz, né? Para o Imperatriz. Sim. Joga contra o Sampaio, a tabela marca lá. Sim. Para a Imperatriz. Joga contra o Moto, a tabela marca para a Imperatriz. Que tabela boa para o Imperatriz. Uma tabela boa para a Imperatriz e olha que eu já venho defendendo aqui desde esse ano de 2017, continuo dizendo em 2018, estou mais feliz ainda com a administração do Adalto Carvalho, parece que o Imperatriz vem bem, viu, Juninho? Eu ponho aí como um dos favoritos ao título. Levou o Paulinho Kobayashi como treinador, tem o Júnior Chicão, o goleiro Jean, que estava no Sampaio, exatamente. Está por lá também. André Penalva, zagueiro também. Tem uma galera, um time bom. Rubens renovou, né? Rubens, número 10. Número 10, então eu acho que o Imperatriz vem forte aí, viu, Juninho? Agora, segunda divisão do futebol maranhense. A decisão da segundinha já começou. E no primeiro jogo, disputado sábado no estádio José Corrêa, na cidade de Bacabal, a equipe do Bacabal não tomou conhecimento do timão e aplicou 3-1 no placar.
Grande vitória do Beck. Agora, Foi. o destaque negativo são as situações de gramado, instalações de imprensa, arquibancadas. O estádio lá na cidade de Bacabal me parece abandonado. O Correão, né? É um estádio que... Um estádio não, uma cidade que já viu o Bacabal ser campeão maranhense, né? E parece que está abandonado, né? Lá a situação. O Bacabal, o Jurinho, inclusive, nesse período, teve problemas para pagar até a comissão de arbitragem, viu? É verdade. Quase não consegue... fazendo uma vaquinha aí na rede social, né? Quase não conseguiu disputar a final, disputar o Campeonato Maranhense da Série B. E teve um problema no TJD, né? Teve problema do TJD, perdeu pontos, por isso que está disputando a finalíssima sem a vantagem dos empates, que teria a vantagem dos empates, e então o Bacabal, apesar de tudo isso, ganhou por 3-1 a equipe do Timon, lá no estádio Correão, né? Eu tenho aqui, separei aqui, os gols foram marcados pelo Elton, né, aos 19 minutos do primeiro tempo e 9 do segundo, e o atacante Cris, aos 43 do segundo tempo. O Cris jogou no Imperatriz, jogou no Moto, o Elton foi jogador do Maranhão Atlético Clube. O zagueiro Anderson diminuiu para o Timon aos 31 minutos do primeiro tempo. Aí, Juninho, que surge todo o embaraço, o imbróglio. Né? Deixa a gente explicar uma coisa. A decisão está marcada para quarta-feira, dia 15, feriado, dia da proclamação da República, feriado nacional. Lá em Timon. Em Timon, a partir das 4 horas da tarde. Exatamente. Aí a gente vai ter que falar de problema, né? Todo o embaraço. Mas parece que virou sinônimo. Campeonato Maranhense, problema, né? E tem Federação Maranhense. E você sabe outra coisa? O Antônio Henrique, ao que parece, deixou impregnado o vírus do regulamento lá. Será que ele... Acho que ele fez alguns alunos, né? Então os estagiários dele lá estão fazendo a mesma coisa, né? Olha só, em qualquer campeonato de futebol profissional no mundo, você parte por uma decisão, uma equipe que faz 3 gols, como fez o Bacabal, ele tem uma vantagem para o jogo de volta. Porque olha só, o futebol, a razão maior não é o gol? Sim. Sem gol, a vitória? Não. Não, né? Não. Você pode conquistar uma classificação com empate, às vezes com uma derrota, mas o gol é o ápice, né? Lógico. Então o Bacabal fez 3. 3. E pelo que a federação está dizendo, se o Timon ganhar por 1 gol de diferença, o Timon é campeão. Campeão. Campeão Timon. Mas dá para entender? Não dá. Quer dizer, dá. Dá, mas não dá, né? Mas o que importa é o seguinte, que para mim é mais grave ainda, é que os times assinaram e concordaram, né? Porque senão não estaria jogando assim, né, não? Rapaz, Ou seja, o Bacabal e o Timon concordaram com esse regulamento, a equipe do Timon não pode reclamar agora. Apesar de ser uma coisa inacreditável, se a gente contasse isso lá em Portugal, olha, lá no Brasil estão fazendo isso aqui, vão fazer piada de brasileiro, né? É verdade. Aqui tem mania de fazer piada com português. Ó, aqui no Campeonato Maranhense, o Bacabal ganhou por 3-1 e não tem vantagem. Não tem vantagem. Se perder por 1-0, tá eliminado. A vantagem é jogar pelo empate. Jogar pelo empate. Se perder por 1-0... O Timon é campeão e ascende à primeira divisão do Campeonato Maranhense em 2018, esse que é o absurdo do regulamento. E, Jurinha, como eu antecipei já quando a gente estava falando de Sampaio, o campeão já estreia dia 21 de janeiro contra o Sampaio. E você sabe que informação já tive nos bastidores? Sim. É que qualquer um que perca o jogo, Bacabal ou Timon, vou te dar um exemplo aqui, e ao telespectador da TV Assembleia, canal 51.2. Se o Bacabal perder o jogo por 1 gol de diferença, que na cabeça dos dirigentes do Bacabal, nesse instante, embora tenham assinado o regulamento, não está certo. E se o Timon, tá entendendo, tiver algum detalhe em relação ao número de gols, as duas equipes poderão recorrer à justiça. As duas vão recorrer? Se julgarem prejudicadas. Aí vai ficar mais tempo ainda paralisado o campeonato. Tomara que isso não aconteça, né? Tomara que não aconteça, porque os dirigentes do Bacabal já estão dizendo que não concordam. Se perder o jogo por 1-0, eles são campeões. Mas eles não podem dizer isso agora. Eles leram o regulamento e lá estava... Eu gosto quando você fala assim, presidente Sérgio Frota, você falou na entrevista, o senhor leu o regulamento, né? É que eu falei para ele. Falou para ele lá. Leu mesmo? Leu mesmo. Pois é, então, o dirigente do Bacabal, eu acredito que tenham lido o regulamento. Não pode reclamar. Está escrito lá, eles assinaram. Tenham lido o regulamento. Mas eu vou dizer para você aqui, só para nós dois. Sim. Que regulamento é Não existe, é o que você disse. Regulamento é o que você disse, é o Antônio Henrique fazendo escola, né, na Federação Maranhense, não existe. Eu pensei que com o Hans mudaria, não é? Mas não mudou. E está em tempo ainda de rever, o Hans pode rever essa situação. Esse agora, no meio do campeonato, não tem que rever Mas se acontecer o ano inteirinho, no final você acha que não pode acontecer? Quantas vezes se mudou de interpretação o campeonato esse ano? Um monte. Se o TJD, os auditores daqui, e o STJD, os auditores do Rio de Janeiro, né? eles entenderam de forma diferente. Pois é.
Então, pode acontecer tudo, né? Pode, inclusive nada. Se tratando de Federação Maranhense, de Campeonato Maranhense, tudo pode acontecer, como você disse. Agora esse é o fechamento com chave de ouro, né? Do ano. É o ano perfeito da Federação. Depois dessa eu vou embora. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Lembre-se, toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, no canal 17. E às terças-feiras, a reprise do programa, sim, né, Greg? Em sempre. 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Exato. Os canais de interação para que o telespectador possa participar do WhatsApp, Facebook, das redes sociais aqui da TV Assembleia. Exatamente, você está certo. Você pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. O nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E é bom lembrar, Julinha, sempre que o nosso programa vai estar nas redes sociais, na internet, na rede mundial. Na íntegra, completinho. Nesta terça-feira, já pela manhã. Facebook, Instagram, Twitter. Você pode assistir de novo, curtir, comentar e compartilhar o nosso programa. Ô Greg, um grande abraço. Prazer sempre estar com você aqui no Esporte Debate. Mesmo. Gente, forte abraço e até a próxima. Fique com Deus. Até mais, galera. Tchau. A gente se vê pela ilha.